E hoje estamos, como podem ver, de regresso às entrevistas da Velocidade e melhor do que ninguém a ocasião de falarmos com o sexto, podemos dizer assim, acho que é esse o termo, sexto campeonato ou campeão de Portugal de Velocidade. É o Francisco Mora que aceitou mais uma vez o meu desafio. Estes desafios são aceitos de uma forma rápida por parte dele e ele está aqui connosco para nos falar naturalmente de mais uma conquista, neste caso o Campeonato de Portugal de Velocidade 2021, mas também, porque não, desvendar aqui um bocadinho só daquilo que possa acontecer já neste ano de 2022. Por isso, Francisco, sem mais demoras, dar-lhe as boas-vindas. Obrigado mais uma vez pela simpatia, disponibilidade. Obrigado. Os parabéns ficam desde já entregues. De facto, 6 campeonatos conquistados é obra. E eu iria talvez até começar por aí, antes de entrarmos nos detalhes, perguntar-lhe o que é que este teve de diferente. Se é assim que podemos dizer, conquistado ao lado do Francisco Abreu, mas perguntava-lhe o que é que este 6º campeonato tem de diferente dos outros 5. Bem-vindo. Boa noite. Pronto, é sempre um prazer, como é óbvio, estar a conversar com o Gonçalo. Já tem vindo sendo o hábito, digamos assim. Ao longo de todos os anos temos tido uma conversa no início ou no fim do ano. E pronto, cá estamos mais uma vez, não é? Desta vez num formato diferente, digital, em gravação, visual, mas é sempre bom inovar. Relativamente ao campeonato, como é óbvio que é diferente dos outros, só pelo principal facto de ser num outro carro, não é? Até agora tinham sido conquistados num TCR os campeonatos e agora passei a correr num Porsche, num 991 GT3 Cup, que é um carro fantástico e que tive o privilégio de poder guiar ao lado como já disse, do Francisco Abreu, que este ano foi meu colega de equipa e que juntos conquistámos o campeonato. E pronto, acho que essa é a principal diferença relativamente aos outros campeonatos. Como é óbvio que o facto de ter agora um companheiro de equipa que há muitos anos já não tinha, também foi bom para mim. E acho que tanto eu como ele aprendemos um com o outro. Além da nossa amizade, que nós temos uma grande amizade, acho que foi bom também para nós podermos correr ao lado os dois em conjunto, porque até aqui, pelo menos eu com o Francisco já conhecia há muito tempo, mas tínhamos sempre corrido um contra o outro, não é? E ele sempre foi um adversário meu, sempre amigo, mas pronto, foi com muito agrado também que acho que tanto eu como eu que aceitámos esta parceria e acho que foi bom, foi positiva, como é óbvio, ganhámos praticamente todas as corridas, e acho que esse era o nosso objetivo, e acho que foi alcançado, foi alcançado com sucesso e acho que estamos os dois contentes com a conquista. Claro. Francisco, e permita-me que puxe atrás um bocadinho a cassete, vamos dizer assim, deste resumo da temporada de 2021 e falar precisamente num dos temas que tocou aí ao de leve, portanto, que tem a ver com um carro diferente. Voltando atrás do tempo, onde é que esteve a razão por trás da aposta arriscada num carro diferente, um carro que deixa de ser TCR, não é? Mas é um Porsche, de qualquer das maneiras, mas voltando atrás do tempo, consegue-nos explicar aqui o racional por trás desta decisão, se passava obrigatoriamente por estar na velocidade, e aí teria que ser nesta viatura, ou teriam surgido outras hipóteses e vocês disseram que não, vamos apostar aqui efetivamente num carro como o Porsche? Assim, obviamente que eu antes de correr nos TCRs corri de GT no campeonato italiano, na altura com um Mercedes SLS AMG GT3, e foi basicamente um ano e meio. E depois passei para os TCRs, obviamente no início não gostei muito dos TCRs, mas esse também depois foi a vertente que também o campeonato nacional tomou e pronto, foi também esse percurso que eu decidi fazer. Mas também quis sempre tentar, já desde o primeiro e segundo ano em que eu ganhei, queria, das duas uma, ou fazer lá fora, o europeu, mas também ao mesmo tempo que tinha esse desejo, também gostava de voltar a pilotar um carro GT. Obviamente foi o Porsche não é um GT3, é um GT3 Cup, que é menos performante com o GT3, mas em termos, eu falo na minha opinião, da minha experiência, digamos assim, tem uma sensação muito mais de carro de corrida que na altura o SLS tinha. De maneiras que essencialmente foi uma aposta mais por não
por ser diferente, e eu já estava há muitos anos a correr neste caso com o mesmo carro, o Seat, sempre no TCR, não podendo fazer esse salto que eu gostaria de fazer lá fora, o TCR europeu tem sido vindo a ser o meu desejo. Acho que foi uma aposta positiva, e em que, pronto, foi bom para mim também mudar um bocadinho o estilo de condução e saber que também continuo rápido num carro de GT, não quanto eu gostaria, porque também nós andámos pouquíssimo com o carro, mas pronto, é bom saber que sei ainda guiar um carro de GT, e foi bom também para mim, para de certa maneira saber que consigo ser competitivo nesse tipo de carros. Uhum. E ter um colega de equipa, portanto, obrigar aqui a alterar algumas rotinas, obrigou também a mudar muita coisa no seu estilo de condução e na sua abordagem às corridas, ou pelo contrário, até facilitou por não ser necessário tanto tempo ao volante e poder gerir a situação a nível de equipa, não é? A nível de decisões. Assim, na altura dos GTs, já tinha tido essa experiência de ter um colega de equipa. Depois tive estes anos em que não tive, mas não mudou muito. É assim, obviamente que se forem dois pilotos com estilos de condução completamente diferentes, é mais complicado. Mas neste caso, tanto eu como o Francisco temos um estilo de condução idêntico, e tanto acho que durante a época toda, acho que nunca houve uma altura em que ele dissesse que o setup do carro estava bom e que ele dissesse que não. Fomos sempre estando de acordo quase praticamente em tudo, que eu me lembro em tudo mesmo. Por isso acho que neste caso específico não houve qualquer, digamos assim, Mas problema, né? o Francisco, neste caso, perguntar-lhe no caso ao Francisco Mora se teve que alterar o seu estilo de condução, isto é, facilitar o acerto do carro para o outro Francisco Abreu, para ter ali um equilíbrio intermédio, ou Não vocês têm acho. um estilo de condução muito próximos e foi fácil de encontrar um Sim, eu comando acho, ideal? acho que sim, mas também lá está. Eu também, como tinha pouca experiência eu mesmo, e o Francisco com o carro, se calhar essa diferença de estilo de condução não foi tão notória. Se calhar se tivéssemos mais quilómetros e depois começássemos a explorar ainda mais, pudéssemos começar a divergir no tipo de setup que necessitávamos. No entanto, até agora, e no campeonato que ocorreu em 2021, não tivemos qualquer tipo de problema nessa parte, e obviamente também deve-se ao fantástico trabalho da equipa, da Rose Motorsport, que continua a fazer um bom trabalho. E pronto, sempre tivemos um carro espetacular, sem nenhum problemas mecânicos, e que pronto, acho que isso é fundamental, para não termos digamos assim, nenhum DNF, o que é sempre bom numa época. E foi uma boa surpresa o Francisco Abreu, acabou por segurar, vocês já se conheciam como adversários, estarem na mesma equipa, portanto, estarem nas reuniões e o feedback que cada um teria que dar à Veloso Motorsport, acabou por ser uma boa surpresa aquilo que vai encontrar no jovem madeirense. É assim, a ideia que eu fiquei do Francisco era a ideia que eu tinha, que é um amigo, digamos assim, mas que é rápido, e que também não comete erros, por isso também foi um bocado com base digamos assim, nesses pontos que eu sabia que eventualmente ia ser uma parceria de sucesso, e que íamos ter grandes hipóteses de conquistar o campeonato. E acho que de certa forma coincidiu com o que aconteceu, por isso nesse ponto foi totalmente de acordo com as minhas expectativas. Muito bem. Francisco Mora, e qual terá sido a prova rainha, vamos dizer assim, deste campeonato de 2021? Aquele que vai se recordar agora que está a fazer um balanço de 2021, terá sido aquela prova que tenha puxado um bocadinho mais do que as outras? Será que vamos dizer, porque vocês ganharam, e era aquilo que dizia logo no início, praticamente todas as provas, e eu pergunto-lhe se há alguma que se consiga destacar, porque lhe vou fazer a mesma pergunta, mas ao contrário. Portanto, aquela prova Ok. faltou ali um bocadinho para ser, de facto, considerada como Ok. muito positiva. Assim, em todas as provas acho que, pronto, digamos assim, fui rápido e dei o meu melhor, como é óbvio, e tentei ser o mais rápido possível. No entanto, acho que a que correu melhor, digamos assim, foi logo a primeira, porque até por estarmos envolvidos no fim de semana do Grande Prémio de Fórmula 1, foi espetacular o ambiente que estava em torno de lá do Algarve.
Foi pena não haver público, isso teria sido simplesmente inacreditável. Algo, se houvesse público, tinha sido algo que nunca na vida nós em Portugal tínhamos tido acesso. Pronto, tivemos, infelizmente não houve, mas só o facto de podermos partilhar a grelha com a Fórmula 1, digamos assim, foi espetacular. O ambiente era, como eu disse, era muito, muito, muito bom. E acho que isso também passou para nós. Nós, ok, que ainda não tínhamos muita experiência com o carro, fizemos 2 ou 3 testes pequeninos em Braga, e que não tem nada a ver, não é? Com Portimão. Mas tanto eu como o Francisco andamos bem em Portimão, gostamos de Portimão, e acho que Portimão, neste caso, é uma pista espetacular para o Porsche. E associado a isso, havia borracha muito boa na pista, que não é normal nós termos nos nossos campeonatos, não é? A pista estava com muita borracha, muito, muito boa, não havia sujidade, porque a pista ao final do dia é limpa por causa da Fórmula 1, ou seja, estava tudo perfeito para nós também pilotos podermos dar o nosso melhor, sem haver essa dificuldade extra no grip da pista. Então acho que foi sem dúvida ao fim de semana que eu notei, até em termos pessoais, que correu melhor, e pronto, fiquei muito satisfeito também por termos podido dar assim, digamos assim, ponto de partida no campeonato da forma como correu. Foi bastante bom. E do lado oposto? Do lado oposto, eu senti mais dificuldades no segundo fim de semana, principalmente por eu estar a correr nos 2 carros, no Porsche 991 GT3 Cup e no Porsche Clássico. Já vamos falar sobre isso. Em que, apesar de me ter gostado muito, senti que não tive em tão bom nível ou como eu gostava de estar. Ganhei na mesma as minhas corridas, mas não me diverti tanto no recente, porque também houve ali fases em que foi seguido as corridas uma das outras e pronto, acabei por estar a pensar um bocadinho também no clássico, pronto, também no clássico exige muito mais, não digo concentração, mas muito mais cuidados, e temos que estar também concentrados, mas depois ainda a pensar no resto. Por isso, acho que se calhar se deveu um bocadinho a isso no fim de semana que veio cá ao WTCR, e eu pessoalmente não sentir que tenha estado ao nível, digamos assim, como se calhar estive agora na última prova, ou como se estive no primeiro fim de semana em Portimão com a Fórmula 1. E fala um bocadinho então dessa passagem rápida e com presença fincada, como dizem muito bem, nos clássicos. Acaba por ser uma continuidade de algo que já tinha feito, mas também um convite específico. O que é que nos pode contar um bocadinho desta sua aventura também nos clássicos? Os clássicos foi digamos assim, um desejo que eu tinha desde criança, e acho que também se fundiu um bocadinho com o desejo que a própria garagem Aurora tinha em que eu pudesse um dia correr com o carro que foi feito. O carro foi construído na íntegra na garagem Aurora, na altura em 2008 ou 2009, e eu desde pequeno que vi o carro a ser feito. E apesar de gostar muito do Score, muito mesmo, porque foi o primeiro carro de corrida que o meu pai correu, gosto ainda mais do Porsche por ter acompanhado o carro a ser feito, e eu saía da escola e passava na garagem Aurora quase todos os dias para poder acompanhar o progresso do carro, e eu sempre gostei muito de ir à garagem Aurora. Às vezes não íamos lá ver nada, porque às vezes de um dia para o outro, ou de um dia, 2 dias depois não tinha acontecido nada, ou se tinha acontecido nós quase nem víamos, mas adorava ir lá e adorava ver os carros. O ambiente, o cheiro. Exato, sempre gostei muito. De maneiras que, desde que corri com o Score em 2016, gostava de ter corrido com o Porsche. O Porsche não tem nada a ver com o Score, é muito mais difícil de conduzir com o Score. Ok, que o Score não está ao nível dos outros Scores, mas eu senti logo uma dificuldade muito mais acrescida, até pelo facto da caixa ser mais difícil de operar. No entanto, a maneira como aconteceu foi, digamos assim, de um dia para o outro, ok, as coisas proporcionaram-se, e pronto, meu pai deixou-me finalmente poder participar com o Porsche numa corrida, e eu fiquei, como é óbvio, muito, muito, muito contente, e acho que correu bem a primeira corrida, mas depois acabou por correr ainda melhor a terceira corrida, não a última, não a do meio, porque eu fiz 3 fins de semana com o Porsche,
O primeiro correu mais ou menos bem, porque o carro não tinha feito nenhuma revisão, não tinha sido feita uma revisão a fundo, digamos assim, ou seja, eu depois tive um problema na caixa, devido também um bocadinho, se calhar, à sujidade que ela tinha durante os anos todos que o carro teve parado, já não andava desde 2016, ou seja, teve muitos anos parado. Mas correu bem na mesma, eu consegui fazer segundo, consegui fazer terceiro. Pronto, fiquei muito satisfeito, como é óbvio. No segundo fim de semana não correu tão bem, porque eu devido a um erro meu, tivemos um problema no motor. Que nestes carros o motor estava espetacular até eu meter um prego. Mas obviamente fiquei na altura muito triste, como é óbvio. Mas depois em Portimão pude ter o privilégio de ganhar uma corrida ao volante do Porsche. É assim, em termos pessoais, fiquei mesmo muito contente, porque era um carro que eu queria ganhar, queria correr desde pequeno, e pronto, obviamente gostava de ganhar, e sempre que uma pessoa corre é para tentar ganhar ou fazer o melhor possível. E fiquei muito satisfeito, que eu adoro andar à chuva. Já me tinham dito, para o meu próprio pai, dizer que o Porsche era muito bom à chuva, muito eficaz, mas eu não sabia, porque nunca tinha andado com o carro à chuva. E depois eu gosto muito dessas condições, e consegui ganhar, e foi muito especial para mim, como é óbvio, e fiquei muito contente na altura, e obrigado também à Garagem Aurora. Acho que eles também próprios ficaram muito contentes e emocionados, tanto quanto eu. E acho que foi também, sem dúvida, um dos pontos, um dos momentos que eu vou de 2021, e que desde a minha carreira, que eu vou recordar durante muito tempo, se não para sempre, até pelo facto de na Garagem Aurora muitos campeões nacionais, pilotos de renome, que toda a gente sabe quem são: Joaquim Moutinho, António Barros, o Jorge Petis, o próprio Carlos Filipe Santos, que era muito amigo do meu pai, que correram juntos, e também é uma pessoa que gosta muito de mim, eu também gosto muito dele, e do próprio João Macedo E Silva. fica na galeria. Exatamente, e eu fiquei muito contente, como é óbvio. Sempre foi uma casa, digamos assim, que eu sempre me senti muito bem recebido, e fiquei contente. Claro que sim, e tem razões para isso. Muito bem. Francisco, vamos para a parte final então desta nossa conversa de balanço de 2021, mas já é a altura, porque estamos já a dia 11 de janeiro. 2022 já vem aí com toda a força. Pergunto-lhe nesta altura, e estamos ainda em janeiro, como digo, o que é que se pode prever que possa acontecer em 2022? Isto é, vamos ter mais clássicos, vamos conquistar o sétimo campeonato, perdão. O que é que vai acontecer, neste caso, ao Francisco Moura em 2022 a nível competitivo? De momento ainda não sei, não faço ideia de qual o campeonato que vou fazer, se vou fazer, até porque a nível pessoal, eu também já comecei a trabalhar ano passado, e este ano vai ser um ano em que vou ter algumas mudanças a nível pessoal, por isso também, se correr perfeito, ficarei muito contente, como é óbvio. É sempre bom poder estar no ativo. Se não correr, também não há de ser digamos assim, um drama para mim, também porque já sei como é que as coisas funcionam. No entanto, se houver a possibilidade, se houver os apoios necessários, eventualmente poderei fazer o CER, Campeonato Espanhol de Resistência, que também vai ter uma prova em Portimão, e acho que provavelmente será o campeonato que eu irei realizar, se conseguir arranjar os apoios necessários. E o sétimo campeonato? Relativamente ao CPV, eu não irei fazer quase seguramente, também um bocadinho devido ao novo estilo do campeonato, e são opções, por isso se calhar depois noutra altura regressarei para tentar aumentar a contagem, digamos assim, de títulos nacionais, mas acho que este ano não será este ano que eu vou aumentar este palmarés. E em relação aos clássicos? Conquistar mais uma vitória para a Garagem Aurora? Relativamente aos clássicos, ainda não. E essa então, não faço ideia do que é que vai acontecer. Não sei se vou Mas fazer depende de quem? alguma. Depende do Francisco ou depende da Garagem Aurora com a Vital?
Não, assim, depende um bocado da disponibilidade que também nós tínhamos, mas acho que por parte da garagem Aurora, acho que eles teriam todo o gosto em também que eu fosse, e eu próprio teria todo o gosto, mas também depende muito de como correr a época, de como for avançando as coisas, tudo que tiver a correr bem, poderá ser uma possibilidade, mas neste momento não sei mesmo dizer, nem tenho planos para fazer nenhuma corrida dos clássicos este ano. E fica-lhe as saudades de Porsche para competir, ou pelo contrário, já tem saudades dos TCR? Foi assim que começámos a nossa conversa e é assim que Sim, vamos é terminar. assim, eu gostava muito se me perguntasse agora se por exemplo, se houvesse orçamento, se eu ia fazer o europeu, nem pensava duas vezes. No entanto, eu sei, porque também já falei com algumas equipas, já sei dos custos que são necessários, que o mesmo orçamento que conseguiria fazer o TCR europeu sozinho, daria para fazer um campeonato de GTs a nível internacional, não sozinho, não é? Como é óbvio, mas a partilhar o carro. Por isso agora seria uma pergunta difícil, mas se fosse só uma época agora neste momento, iria se calhar fazer o TCR europeu, porque é o tipo de carros que eu tenho muita experiência e acho que como também já conquistei uma vitória no Campeonato da Europa e eu próprio já vi as pistas este ano e conheço quase todas, exceto uma. Acho que se calhar sem dúvida escolheria o campeonato de TCR, mas pronto, este ano eventualmente não será o ano de regresso, a menos que aconteçam alguns desenvolvimentos inesperados. Mas vamos ver, a esperança é sempre a última a morrer, mas sem grandes, digamos assim, sonhos, porque nós aqui em Portugal temos que ter sempre os pés bem assentos na terra, que acho que é nesse seguimento. Que está tudo em aberto, é aquilo que eu percebo, e fica convidado, naturalmente, já sabe, Francisco, de o recebermos aqui de novo para anunciar o seu projeto, ou então, como dizia muito bem no final, para fazer o balanço, mas gostava de ter o privilégio de voltar a recebê-lo, neste caso, para nos anunciar de forma oficial aquilo que vai fazer em 2022, ficando nós a torcer para que seja o concretizar destas suas ambições. Por isso, para já, Francisco, agradecer mais uma vez a simpatia, os parabéns, então, pelo 6º campeonato conquistado. É obra, vai ser difícil. Agora conseguimos, nos tempos mais próximos, alguém que o bata, mas pronto, mas para já é importante fica a marca conseguida por si e aquele brilhozinho nos olhos que se notou quando falou aí dos clássicos e da presença com a garagem Aurora, e portanto nós queremos que continue a viver as corridas dessa forma e por isso mesmo vão os parabéns e o agradecimento por ter estado aqui no 16 Válvulas, como é tradição. Um grande abraço, Francisco, que tudo corra bem, boas negociações e até breve, quando consiga em breve para Oh, nos contar tudo. obrigado, Gonçalo. Espero que na próxima conversa eu tenha novidades para lhe dar, mas pronto, se não for caso, é sempre um prazer estar aqui presente, falar com o Gonçalo, são sempre 20, 30 minutos agradáveis de conversa e se não for mais, até uma próxima ou até para o ano e um abraço ao Gonçalo. Que corra tudo bem. Obrigado também pela oportunidade e cumprimentos, claro, ao senhor Kiko Mora. Obrigado. Esse sim, o autor do apelido. Ok, um grande abraço, Francisco. Obrigado, uma boa noite.